Salve galera, aqui quem fala é o Darcy, mais episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos dar uma explorada no gelo, porque da última vez que eu fui lá eu acabei deixando alguns alfas sem matar. E além disso nós temos algumas coisinhas pra fazer lá e pra explicar pra vocês. Primeiramente, vocês sabem que eu quero me mudar porque essa minha base já não dá mais e nós temos um probleminha. Olha só, eu tava dando uma olhadinha aqui nos engramas e nós temos um item bem interessante, eu quero testar e fazê-lo também. É por aqui, ó. Aqui, ó, 57, que é a balsa aqui, a motor, né, que é o barquinho a motor. Para fazer ele, é aqui no Fabricator, nós temos aqui pérola negra, polímero, isso aqui não é o problema, o real problema aqui é o polímero. Para utilizar polímero orgânico aqui no Fabricator, não cabe 100% do polímero para fazer esse item, e para fazer polímero industrial é um pouco complicado. Porém, nós temos que fazer esse item para conseguir transportar várias coisas aqui da base para a nova base, até porque eu tenho apenas uma criopode, e com uma criopode para ficar indo e voltando, pegando o dino, não vale a pena. Eu tenho algumas pérolas negras que eu peguei matando aquelas baratinhas do mar que nós temos aqui à frente, né, na praia. E a única maneira que eu pensei foi, já que eu não posso fazer o barco por agora e também não posso utilizar aí várias criopodes para transportar as criaturas, a única opção que eu tenho é começar a domesticar as criaturas que me faltam e deixar lá próximo da nova base. E além disso também começar aí a fazer a nova base e depois transportar tudo. E aqui já está muito cheio, alguns ancilos acabaram brigando aqui, bagunçando tudo novamente. Eu pretendo levar o Rex na Criopode lá pro Lago Oculto, que será lá que eu irei fazer a nova base, e nós iremos colocar ele no modo agressivo ou no neutro. Eu não vou fazer isso por agora, porque eu vou ter que levar o Urso na Criopode e levar Argentavis comigo. Eu quero aproveitar também e trazer aqui pra base um casal de pinguim, até porque eu quero fazer aquele velho processo que vocês devem imaginar já, que é um pouco cruel, mas é o funcional que nós temos aqui. Que é fazer alguns pinguins filhotes e tudo mais, e passar a motosserra neles e fazer o farm. Nós temos algumas coisinhas que são pontos extremamente importantes para ir para o gelo. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, principalmente relacionadas a essa roupa de neve aqui, ó. A roupa de neve, você utilizar ela aqui fora do local de neve, às vezes aparece um buffzinho de calor ali, ó. Provavelmente não vai aparecer um buffzinho de calor, porque já estamos ali em um horário que a temperatura não é tão vibrante assim, não é tão forte. Então o buff de calor, o debuff de calor, não apareceu ainda. Porém, em algum momento vai aparecer aqui no canto superior direito da tela, o debuff de calor, que realmente é um problema. Essa roupa de neve aqui, ela protege contra o frio, porém ela não protege 100%. Como vocês sabem, nós temos aí duas cavernas no gelo, que é a caverna face do gelo e a caverna rara do gelo, que nós temos lá. E nós temos água na caverna rara do gelo. Ao tocar naquela água, não tem jeito, tá? Vai dar dano de frio, porque aquela água lá está praticamente congelada e o dano de gelo é inevitável, tá? Eu vou levar esses agentados comigo, que é que eu tenho a maior speed para até agora, para conseguir trazer depois um pouco de polímero. Eu quero testar primeiramente quantos polímeros eu consigo colocar naquele Fabricator, tá? Eu vou levar agentados, eu vou voltar com um pinguim e depois eu vou lá pegar mais um pinguim para fazer um casal, tá? Vamos pegar aqui a Kibble mais boba de todas, que é a Kibble que o pinguim gosta, tá? A mais easy de fazer, essa aqui, ó, a mais easy. E eu também preciso pegar aqui o Dar Tranquilizante e a arma, tá? Porque se eu utilizar aqui a besta, provavelmente eu vou matar, e o porrete, eu não sei onde eu coloquei, tá? Que é a clava. Aqui, ó, Dar Tranquilizante e a arma, eu havia perdido porque estava em outro local. Mas enfim, vamos aqui pegar Argentavis e partir para o gelo. Antes de partir para o gelo, eu vou passar aqui diretamente pelo Obelisco Verde, que é o mais seguro possível, para não encontrar nenhuma Rhinognathus, e aqui nós estamos na Ilha dos Herbívoros. Inclusive o mapa renderizou aqui novamente, eu tenho que renderizar, porque eu apaguei o jogo e tive que baixar novamente. E as notinhas que eu já havia pego, ó, vou ter que pegar tudo novamente. Lembrando, notinhas que você já pegou, mesmo que não mostre aqui, ó, você vai apenas registrar novamente, mas você não vai ganhar um buff de XP novamente. Então tem que registrar depois as notinhas, porque eu apaguei o jogo e baixei novamente para ver se desbugava aqui. E aí eu vou ter que pegar novamente as notinhas e renderizar o mapa, mas enfim. Vamos passar aqui diretamente pelo Obelisco Verde, que é o local mais seguro, sem ter Rhinognathus, mesmo que minha Argentavis está um pouco rápido, isso aqui nem chega aos pés de conseguir fugir de uma. Eu vou entrar no gelo pela parte lá do Lago Oculto, eu quero mostrar para vocês o local e também alguns pontos positivos que lá tem. Olha só, o gelo já está aqui na minha esquerda, e o Lago Oculto também está aqui, ó. Porém, antes de mostrar para vocês como é que está aqui o Lago Oculto, como é que vai ser tudo, inclusive já fiz o projeto da base 100%, tá? A base será gigantesca aqui. Eu acho bem interessante esse novo ar, que nós não temos limite de construção. O limite de construção é o quanto o seu coração mandar ou o quanto o seu celular aguentar, né? Então, enquanto ele não explodir, pode construir que tá tudo tranquilo.
Aqui tem 2 airdrops amarelos, então eu vou pegar primeiramente eles, enquanto amanhece eu volto aqui para mostrar pra vocês o Lago Oculto e também falar alguns pontos fortes, como eu disse pra vocês, que nós temos aqui, que um deles já é, como vocês podem ver, airdrop muito perto aqui, vários e vários airdrops. Lembrando que a cor do airdrop sempre muda, mas o ponto de queda é sempre o mesmo. Nossa! Nossa, muita sorte. Sai de Megatério com 44 de armadura. Ah, ganhei o dia já. Mais um aqui dourado, vai lá. Seja uma coisinha boa, vai. Lembrando que todas as celas têm um airdrop específico, tá? Então ainda o airdrop roxo, vermelho e dourado são os melhores. Aqui já veio nada. Mais um aqui. Eu nem sei quais celas que podem vir aqui nesse dourado. Esse aqui veio ruim também. Mas, como eu disse, tem airdrop de cor específico para cada cela. Finalmente amanheceu aqui e podemos começar a dar uma olhadinha aqui no Lago Oculto. Como eu havia dito, o projeto da base já está feito 100%, porém para começar a construir a base será um problema. Nós temos que ter aí coisas de pedra e madeira, e eu não domestiquei nenhuma criatura para utilizar aí pedra e madeira ainda. O Teresino farma madeira tranquilamente, mas o peso é ruim, então provavelmente eu domestiquei um Mamute para ele conseguir utilizar juntamente com o Teresino. O Tatu eu não peguei ainda, então pretendo pegar e deixar ele aqui já no Lago Oculto para começar a construção. Nesse local aqui de água, algumas criaturas aquáticas é possível colocar, outras não, mas eu acho que por enquanto eu consigo colocar tudo que eu tenho, que é Ictiosauro e também um Basila. Vamos pegar o urso aqui, porque já estamos bem próximo do gelo e começar a entrar no gelo. Como eu disse, se eu não me engano, nós temos 2 criaturas alfas aí no gelo, 2 ou 3 que eu deixei da última vez, e eu quero tentar upar o urso matando elas. E pegar também algumas notinhas para me upar o personagem, que eu preciso upar ele um pouco mais em status. Por exemplo, aí vida, peso. Não, o peso, se eu não me engano, tá bom já, 420. Mas eu preciso upar estamina, melee e tudo mais, então eu preciso upar um pouco mais o personagem. Aqui no Lago Oculto, spawna castor, mas assim que eu construir, obviamente, eu vou nerfar o spawn de criaturas e tudo mais, então vai parar de spawnar. Aqui tem um local de água para colocar algumas criaturas aquáticas e aqui um local bem alto para começar a construir a base. Nesse Lago Oculto aqui, olha, depois eu vi aqui uma fêmea. Vou voltar aqui depois. Aqui nesse Lago Oculto, nós temos aqui, se não me engano, 4 entradas ou saídas, tanto faz, e eu quero vedar todas elas, deixar apenas uma para eu conseguir sair e entrar. Por esse caminho aqui, ó, é o caminho que nós vamos ligar diretamente no gelo. Se eu não me engano, o caminho é esse aqui, ó. Nós vamos chegar diretamente no gelo e nós vamos ter também algumas notinhas aqui em volta do Lago Oculto, que é bem tranquilo. Eu vou começar a construção assim que eu domesticar o Tatu e também domesticar o Mamute, porque como eu disse pra vocês, para ficar trazendo recurso pra cá, não vale a pena. Vou colocar ele aqui no neutro, só porque eu vou entrar no gelo, e no gelo tem Purlóvia, tá? É, o caminho é esse aqui mesmo, ó. Só é ligar aqui, ó, e virar à direita, e você chega no gelo. Então o processo será bem complicado para me fazer essa base aqui. Eu teria que trazer para cá algumas criaturas também, como o Anciele, e fazer uma farm de metal aqui. A jangada normal, ela não aguenta chegar até aqui, porque algum Lediwisk que vai quebrar. E o caminho da base lá, da Ilha dos Herbívoros até aqui, é um caminho bem complicado. Utilizar algumas gentáveis até que seria interessante, mas acho que não é compensa tanto assim não, tá? Nesse vale aqui, inclusive, nós temos uma ou duas notas, se eu não me engano, então em algum momento... Então em algum momento aqui eu vou encontrar com a nota. Eu não quero pegar uma notinha aqui, tá? Aqui a ruína. Vamos entrar aqui agora no gelo. A partir daqui, ó, já é o gelo. Em alguns locais aqui fora dessa área branca já é o gelo, tá? Só é abrir o inventário e você consegue ver lá o nomezinho do gelo. Eu quero entrar aqui e começar a tentar matar as criaturas que sejam fortes. Rex e o Tiranos, dependendo de quem tiver acompanhado o Tiranos. E o maior problema que eu tenho, por que pareça aqui, são os lobos. Os lobos, como vocês sabem, têm um buff de matilha. E esse é o verdadeiro problema, tá? Esse é o verdadeiro problema que nós temos aqui. É o lobo. Fora isso, as criaturas que tem aqui, eu não tenho muito interesse pra matar não, tá? Além de você perder tempo, o XP que vai dar é bem pouco. Então só o Rex mesmo aí e o Tiranos vai dar um XP interessante. Mesmo assim, o Tiranos ainda se tiver Carnotauro próximo, vários, não vale a pena matar. Porque eu vou perder muita vida, perder muito tempo. Mesmo que a minha celinha aqui do urso é uma celinha um pouco melhor, não é muito não, mas já ajuda um pouquinho. Esse urso está praticamente zerado, tá? Eu upei ele bem pouco.
E é por isso que eu quis muito que vir aqui matar aquele Carnotauro alfa, pra tentar upar aqui um pouquinho o urso. O urso, assim como o Rhino, se tiver aqui um bom controle dele, você consegue se movimentar por vários locais com tranquilidade. Só ir desviando aqui dos locais para não travar, não bater. Aqui agora não dá, né? Pedestre. Para você conseguir se locomover tranquilamente. Aqui no gelo... Ah, tô com o brilho ativo, né? Vou desativar o brilho depois pra me ver como é que vai ficar. Aqui no gelo, como vocês podem ver, a roupa de neve aguenta normal. Normal, tranquilo. Porém, nós temos aqui duas coisas diferentes. Nós temos aqui algumas áreas do gelo que tem água, como vocês sabem, e se você pisar nela, vai dar um debuff de congelamento também. Só que essa água aqui, ó, nem se compara ao frio que a água da caverna do gelo causa, tá? Aquela água ela dá muito dano e, como eu disse, é inevitável. Você vai pisar lá e vai tomar dano de congelamento. Depois que sai da água, demora um tempinho, o buff sai. Mesmo assim, o dano é inevitável. Então tem que upar um pouco mais de speed para tentar dar um salto um pouco mais longo, né? Toda a possibilidade que você tiver de evitar o dano, vale muito a pena, tá? Porque nunca se sabe quando você vai travar em algum local, ou quanto a sua vida vai descer em determinado momento. Eu vou deixar o urso aqui. Tá até caindo aqui um airdrop. Eu vou deixar o urso aqui. E ali naquela cachoeira nós temos uma notinha, se eu não me engano. Que eu me lembro que é do Archaeopteryx, né? Algumas notinhas aqui nesse Ark são diferentes a localização do último Ark, porque elas voltaram para sua localização original. Então nós temos aqui algumas notas em locais diferentes, como vocês viram da última vez, inclusive, que eu entrei na caverna Face do Sul. Então vamos ver se a notinha está aqui nessa caverna aqui ainda. Eu quero pegar a notinha e começar a upar o personagem, como eu disse pra vocês, já que eu vou matar aí uma criatura alfa. Até o pet pula, bicho. Nunca tinha reparado nisso. Aqui tem a ruína, agora a notinha tem? Tem sim, ó. Ruína, notinha aqui, é a notinha do Archaeopteryx. É isso mesmo, a notinha dele aqui, ó. E como eu disse pra vocês, eu tenho que pegar novamente todas as notas que eu já havia pego. Porque vai aparecer aqui, ó, a notinha que eu já peguei. Mas eu tenho que só registrar novamente, ó. Aqui é o dossiê das criaturas, como vocês podem ver. E bom, XP tá ativo ali, como vocês podem ver no canto superior direito. O urso não consegue entrar aqui, é por isso que eu vim a pé. E eu vou pegar agora mais uma notinha aqui em algum local para o urso. Aqui no gelo tem a localização de todas as notas, praticamente. Como eu disse, algumas foram recolocadas, então elas podem não estar lá, né? Porque elas foram recolocadas, mas essa é a localização de algumas notas que nós temos aqui próximas e que assim eu consigo pegar. Vocês viram aqui que mesmo entrando na água, o dano não aconteceu. Provavelmente não está tão frio ainda. Também o horário do dia influencia nisso, mas na caverna o horário não influencia em nada. Vai ser do mesmo jeito sempre, o dano vai acontecer e isso é um problema. Fazer a caverna sem paraquedas, sem gancho, é um pouquinho chato, já que eu estou com pouco speed, mas eu vou upar speed depois, fica um pouco mais tranquilo. Até porque essas cavernas eu não pretendo fazê-las agora. Mas já que eu peguei a cena do Megatério, vou ter que procurar um Megatério aqui no gelo depois, ou no pântano, o que não é tão agradável assim, então no gelo realmente vai ser a melhor opção. Procurar um Megatério por aqui, fazer armadilha e domesticar. Só que eu vou fazer isso depois que eu estiver morando já, próximo aqui do Lago Oculto, né? Se eu não me engano, eu tinha visto um Carnotauro. Nossa, quanta criatura morta. Eu tinha visto um Carnotauro por aqui, ó. Próximo da cachoeira. A cachoeira está bem aqui na minha frente. Nós temos duas, né? Duas cachoeiras aqui. Aqui é para ter uma ruína também em algum local, que eu lembro que tem uma ruína por aqui. Ah, aqui o Alpha. Aqui o Alpha. Eu vou até enfrentar esse Alpha já aqui, que eu acho que esse aqui é o Alpha nível mais baixo que nós temos. Vem cá, vem. Se não vier nada pra atrapalhar, é tranquilo. A luta 1x1. Esse aqui eu acho que é o nível alto, hein? Esse aqui eu acho que é o nível alto, porque tá demorando muito pra morrer. Ah, é sim. É nível interessante.
Se eu encontrasse um Rex Alpha aqui, aí sim seria interessante. Vamos ver quantos níveis eu acabei upando aqui com o urso. Eu quero upar um pouco de vida e mais ou menos 1k de melee. Então eu vou upar aqui, ó. E upar aqui um pouco de vida. Aqui não ficou nada. No meu inventário aqui ficou o loot. Calça, picareta. Ah, veio um pouco melhor a picareta ali do que eu tenho. Depois eu vou pintar ela e utilizar. Se eu não me engano, tem mais um aqui, ó. Mais um Carnotauro Alpha. O Pet ganhou XP também. Então o Pet ganhou XP. E eu posso aqui upar 4 níveis. Depois eu vou dar uma olhadinha quais são os status que eu utilizava lá no Scorched. Pra mim tentar colocar similar. Colocar um speed interessante e também um stamina. Cara, tem mais um Alpha por aqui em algum local. Ah, aqui, ó. Opa, notinha. Ah, notinha é aqui, ó. Eu confundi. Tava muito na frente. Olha só, notinha pega. Poxa, eu devia ter pego essa notinha aqui antes. No Carnotauro era nível mais alto lá. Esse aqui é nível baixo. Aqui, o problema é lobo. O lobo dá muito dano com buff de matilha. Pronto, morreu aqui, ó. Tranquilíssimo. Esse aqui é nível baixo. Calma aí, pô. Ele não tá pegando nenhum loot ainda bem, tá vindo tudo pro meu inventário. Mas, né? Provavelmente vai ser um pouco chatinho encontrar os alfas aquáticos, tá? Para fazer boss, os alfas aquáticos serão bem chatinhos de fazer. Eu vou aqui pela direita, porque é o local que tem mais pinguim aqui no gelo. Provavelmente eu já falei o nome pinguim errado alguma vez, porque toda vez que eu penso em falar pinguim, vem o nome golfinho na minha mente, não sei porquê. Mas enfim, se eu falei algum nome errado aí, se eu falei golfinho, na verdade, eu queria falar a notinha do Anglergel, tá? Essa notinha eu lembro. Anglergel não, Anglerfish. Notinha do Anglerfish. Depois de jogar muito tempo nesse mapa que eu decorei todas as notas praticamente, então eu sei a localização e qual é. Mas enfim, então provavelmente se eu falei golfinho em algum momento aí, eu queria falar pinguim, tá? Não sei por que está vindo isso na minha mente, mas enfim. Vindo por esse lado à direita aqui do gelo, que é o lado que nós temos a praia, né? Do gelo, vamos colocar assim, entre algumas aspas, nós temos vários pinguins. E é isso que eu quero matar e tentar aí. Caramba, o rugito dele consegue empurrar. Eu quero testar aí qual a capacidade que meu fabricante consegue colocar, né? Equipar de polímero. Eu vou matar alguns pinguins depois, utilizando o TACAP, tá? Que é o taco. Então eu vou fazer um taco depois, mas por enquanto eu quero apenas domesticar. Como eu vou vir no gelo aqui 2 vezes, é a primeira vez que eu vou vir. Eu vou aqui apenas domesticar o pinguim, depois eu venho aqui e mato alguns e levo para base para vocês verem qual é a capacidade que nós temos aí do Fabricator. Mas eu vou fazer isso depois para vocês verem, tá? E olha só que coisa. Acabou crashando, infelizmente. E adivinha, as notinhas que eu havia pego, obviamente não posso pegar novamente, porque as notinhas já estão registradas, e notinha registrada você não consegue pegar novamente. Então eu vou ter que abrir aqui mais uma nota, que é a nota do Anglerfish. Quer ver? Anglerfish, como eu disse pra vocês. E matar novamente os Carnotauros Alphas. Cara, isso é muito chato, muito chato. Crashou do nada. Olha só, a notinha que eu peguei, o dossiê, é a notinha ali da Melee. Então eu vou ter que novamente matar o Carnotauro. E dessa vez eu não vou pela parte ali do fundo do gelo. Eu vou aqui pela parte da caverna do gelo. Pra ver se não crasha. Poxa, isso é muito chato, hein? Então eu vou matar esse Carnotauro aqui, ó. Que está aqui. E matar o da direita. E upar o urso novamente. Pra ganhar o XP. Tem que fazer tudo de novo. E olha só. Acabamos chegando aqui na caverna do gelo. E eu quero entrar aqui pra vocês verem como é que está. E também a questão do frio, como eu disse pra vocês. Aqui no gelo até é tranquilo locomover por aqui, utilizando a roupa de neve, mas aqui dentro a brincadeira já é outra. Todos que eu achei até agora foram níveis baixos, tá? Todos. Vou ter que matar os megatérios pra spawnar novo. Porque o que tem aí tá bem ruimzinho. Acho que eu vou colocar ele no passivo aqui, só pra ele evitar confronto. E vamos lá. Até essa aqui é a primeira vez que eu entro nessa caverna aqui, tá? Nesse novo Ark. Tem a caverna de Face do Gelo também, só que crashou. Eu não sei se foi porque eu passei lá perto, crashou. Mas acabou crashando lá próximo. Eu acho que tava próximo já. Já mudou o clima da caverna aqui já, ó. Já mudou o clima. E como vocês podem ver, tô morrendo de frio já. Eu nem pisei na água, tô morrendo de frio já. Então a caverna aqui tá muito mais fria do que eu esperava. Essa roupinha de neve aqui, eu vou ter que fazer uma mais forte de blueprint.
ou tomar aquela poção, que é a Curry Fria. Drop azul. Tem alguma coisa aqui? Normalmente tem. Não sei dessa vez, mas normalmente tem. Inclusive, nessa caverna aqui, eu vou saltar ali pra pegar aquilo ali. Não tem nada aqui? Inclusive, nessa caverna aqui, nós temos Purlove agora, tá? Se eu não me engano, tem Purlove nessa caverna aqui. Que é a caverna Rara do Gelo. Aqui tem mais uma nota. É pra ter, né? Eu nem vi se tem ali. Ali embaixo tem uma notinha que é do Megalossauro, se eu não me engano. Em algum lugar. Mas enfim. Como eu disse pra vocês, eu não vou fazer essa caverna aqui hoje, porque eu estou apenas com paraquedas, sem gancho, sem nada, speed bem ruimzinha, mesmo que eu upe aqui. A minha armadura não vai aguentar nenhuma pancada, tá? 2 pancadinhas que a armadura quebra e eu morro de frio. Mesmo que eu não morro pra criatura, eu morro de frio, tá? E como vocês podem ver aqui, a entrada tá muito mais extensa, o caminho aqui, e também está mais estreita, então a entrada já está um pouco diferente. Essa caverna aqui tá muito fria, vou ter que fazer a Curry Fria, que é a poçãozinha para aguentar um pouco do frio, e fazer uma armadura um pouco melhor, provavelmente, para tentar aguentar. Mas fazer essa caverna aqui correndo é tranquilo. Se eu não me engano, aqui nós temos mais um Carnotauro Alpha aqui na frente, que eu tinha encontrado 3 no gelo, tá? Da última vez que eu vim aqui, eu encontrei 3, inclusive eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Eu mostrei pra vocês e agora eu vou matar todos eles com o urso pra upar. Vamos matar aqui, ó, pra não conseguir upar. Já coloquei um cara dano no urso e o resto eu upei todo ele aqui em vida. Eu quero pôr mais vida nele, né? Já que o dano tá tranquilo já. 1k é tranquilo. 1k e 100, na verdade. 7k de vida, tive que reupar aqui o urso, né? Tive que upar tudo de novo o urso. Perdi 2 notas. Perdi 2 notas, 2 oportunidades de upar aí. Meu Deus. Mas enfim. Consegui alguns itens ali, como vocês viram. Itens normais, né? Ferramentas, picareta e tudo mais. E o que eu vou fazer? Para encontrar os pinguins, é mais fácil encontrar eles na parte aqui do fundo do gelo, como vocês viram, que da última vez eu havia encontrado. Então aqui na parte do fundo. Cara, é bem engraçado o Megatherium. O Megatherium parece estar usando maquiagem, ó. A renderização tá bem pastosa, como se fosse aqui uma massinha. E olha só, o rosto do Megatherium. Megatherium não, Chalicotherium. Eu até abaixei a luminosidade, tá? Acabei desligando o brilho aqui, então o gelo está sem brilho agora. Fica um pouco mais tranquilo de se locomover e de ver tudo. Então os pinguins é mais fácil de encontrar aqui na parte do fundo do gelo. Vocês viram que aqui na frente, raramente você vê um. Eu não vi nenhum que eu me lembre. Aqui na frente do gelo, né? Na frente da caverna Rara do Gelo. E aqui no fundo é onde nós temos aqui os pinguins. Eu quero domesticar um, não importa se é macho ou se é fêmea. Eu quero domesticar um nível mais baixo, utilizando as kibbles que eu trouxe aqui. E depois voltar e pegar uma fêmea ou um macho para fazer um casal aí. Então vamos tentar encontrar ele aqui. Eu já volto com vocês. Olha só onde estamos. Esse local aqui é um local simplesmente maravilhoso, que é o local que eu moro na minha série de Ark Ice. E olha só como é que está esse local. Aqui, se eu não me engano, tem uma nota, uma ou duas também, nesse local aqui, ó. Mas eu não pretendo pegar por agora. Como eu já havia dito, o maior problema que nós temos aqui no gelo são os lobos e esse buff de matilha, de alcateia que eles têm, né? E esse buff de alcateia que eles têm. Isso é muito chato, causa muito dano, então eu evito combater eles. Eu não achei nenhum Tyrannus até agora que seja sozinho. Então é melhor evitar matá-los também, porque, né? Vai ser complicação à toa. Aqui, ó, os pinguins que eu precisava. É impressão minha ou tem um impostor ali no meio dos lobos? Eu acho que tem um tigre caçando junto com os lobos, não tem? Tem sim, ó. Caramba. Um não. 2 tigres caçando no meio dos lobos. Tá achando o que, meu amigo? E aqui nós temos os pinguins. Eu poderia fazer o tacape aqui já e começar a matá-los, só que eu não vou fazer isso por agora. Porque eu quero voltar aqui depois e pegar mais um. Então vamos pegar, domesticar um, depois eu volto aqui e domestico o outro. Aqueles megatestos eu vou matar depois, porque todos eles são níveis baixos. E vamos lá. Como eu havia dito, o polímero orgânico ele é 20 e ocupa um slot. Então eu não sei quantos exatamente eu consigo colocar no Fabricator, mas provavelmente não passe de 300 não, tá? 300, 400 no máximo. E mesmo assim eu vou ter que utilizar aí polímero industrial para fazer aquela jangada motor. Sendo bem sincero, eu não sei exatamente se... eu quero pegar o nível mais baixo. É esse aqui. Eu não sei exatamente se a jangada lá de metal, a motor, se aguenta o Lady Whisk. Eu espero que ela aguente o Lady Whisk, tá? Que o Lady Whisk não quebre ela. E que ela seja mais rápido que o normal também. Pra me transportar loot, transportar aí também dinos. Esse juvenil pode domesticar também, só que eu não quero pegar esse aí. Eu vou pegar esse daqui mesmo, ó.
que é uma cor padrão, né, do pinguim. E eu acho que vai gastar pouca Kibble para domesticar. A Kibble é a Kibble mais básica de todas, aquela inútil que nós fazemos com ovo de parasauro, se eu não me engano. Eu tenho 13 no inventário, faço um pouco mais depois para trazer. Cara, usar o rifle normal é muito chato, ó. Até o pinguim não cai, ó. Ah, tá. Poxa. E agora você vai vir aqui e colocar a Kibble. Eu quero voltar aqui depois, nesse mesmo local. É por isso que eu não vou matar os pinguins, para domesticar outro. Aqui é uma fêmea, tá? Então eu vou voltar para pegar aqui um macho e domesticar e conseguir fazer um casal. Como eu disse para vocês, provavelmente eu vou ter que fazer polímero industrial, muito mais do que eu gostaria. E isso realmente será um problema. Aqui perto do Lago Oculto nós temos vários recursos, materiais, dinos, então vai ser muito bom morar no Lago Oculto. Além do mais, lá tem a proteção natural das montanhas, né? Aquela proteçãozinha que nós temos lá em volta de pedras, tranquilo. Uma alta queda de airdrop, então tem muito airdrop que cai próximo do Lago Oculto, muito airdrop mesmo. E para quem não sabe, os airdrops eles começam a cair no mapa depois de um tempinho que você joga. Então, entra no jogo, joga uns 15 minutinhos, em 20 minutinhos, e os airdrops vão começar a cair. Então não é instantâneo. Então o airdrop demora um pouquinho para cair. E finalmente, domesticado com sucesso. Caramba, guloso, comeu tudo. Esse pinguim aqui não era para comer isso tudo, não. Ah, mas enfim, aqui é a Kibble mais simples de todas, então não tem problema. O pinguim pode ser pego na mão, tá? Então você pode pegar ele na mão tranquilamente e levar como se fosse aí alguma criatura de ombro. Só que como ele é um pouco grande, ele não fica no ombro, ele fica na mão pra você. Opa! Ah, eu domestiquei agora. Ah, consegui. Então o pinguim você consegue pegar ele na mão, é como se fosse uma criatura de ombro, mas como ele é um pouco grande, ele leva na mão, assim como o escaravelho também. Eu não vou levar o pinguim aqui na mão, porque eu quero usar a luneta, tá? Então eu não vou levar o pinguim pra base na mão. Eu vou levar aqui na pata mesmo, assim eu consigo usar a luneta e ver as criaturas e o nível delas. Mas eu poderia levar ele na mão também, tranquilamente. Provavelmente quando eu sair do gelo, eu vou parar em algum local, pegar ele na mão, né? Pra mim conseguir transportar ele sem muito risco dele cair ou tudo mais. Aqui, ó, é onde eu cracheio, aqui próximo. Aqui é a caverna fácil do gelo, como vocês podem ver, ó. Aqui é a caverna fácil do gelo. E todas as cavernas, provavelmente, eu vou sofrer um pouquinho com frio. Mesmo que a caverna não tenha água, como vocês viram, vai sofrer um pouquinho com frio. Essa aqui é a caverna. Eu não preciso fazer as cavernas agora. Inclusive, essa caverna aqui, fazendo com gancho, ela fica muito fácil. Eu não preciso fazer as cavernas agora, mas eu já sei a localização. Então, finalmente, podemos explorar o gelo com tranquilidade, utilizando a roupa de neve. Vocês viram que a roupa de neve não aguenta utilizar nas cavernas, né? Não aguenta. Se eu não me engano, o pinguim ele tem a redução de decomposição do polímero, né? Vamos ver aqui. Se eu não me engano, tem isso também, né? Obviamente o farm aqui será ineficiente, porque o farm melhor que nós temos aí é com o Takap, que é o taco. E vamos ver que se realmente ele serve para isso. 30 minutos. 30 minutos, então ele não serve aí para conseguir conservar o polímero orgânico. Se eu não me engano, no antigo Ark Mobile que nós tínhamos, ele servia para isso, para conservar um pouco mais o polímero, tá? Assim dando um pouquinho mais de tempo para você utilizar o polímero com tranquilidade. Aqui também não tem redução, então o polímero vai estragar, não vai ter jeito, vou ter que fazer alguns filhotes de pinguim e quando for precisar eu vou aniquilá-los para ficar um pouco mais fácil. A pérola negra, como vocês sabem, lá matando as baratinhas é tranquilo, então não tem problema. As cavernas que nós temos aqui no gelo, eu não vou fazer por enquanto, e agora nós podemos entrar e sair daqui com tranquilidade, para domesticar criaturas, matar alfas ou até mesmo fazer algum farm de algum recurso que nós temos aqui. E tudo vai prosseguir assim como planejado. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.